Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou grato a Deus e feliz pela sua audiência, por você participar conosco todas as semanas através das nossas publicações. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será os reis e os profetas de Israel. Hoje, na lição de número 4, o tema será um coração sábio e entendido. No final do reinado de Davi, a nação de Israel era forte e profundamente estabelecida na terra prometida. Todos os inimigos ao redor estavam subjugados. As fronteiras de Israel estavam bem fortalecidas. Jerusalém tinha sido estabelecida como a capital nacional. A guerra civil, que se acendera com tanta frequência em seu reinado, tinha sido eliminada e agora o povo vivia em paz. Quando Davi viu estabelecido com êxito a supremacia militar de Israel e organizado a nação, parecia que tinha chegado a hora, de concentrar-se nos preparativos para a construção do templo. Isso mesmo. Durante o seu reinado, o rei Davi forjou uma geração forte, acostumada às lutas e batalhas, de modo que a geração subsequente foi tremendamente privilegiada. As divisões internas se circunscreviam apenas sobre quem iria ser o sucessor do rei. Os filhos de Davi, Absalão e Amon, estavam mortos e Adonias pretendia ser o herdeiro. O Senhor, porém, escolheu a Salomão para ser o sucessor do rei Davi. Davi tinha estabelecido o reinado. Agora Salomão ia recolher os benefícios dos trabalhos de seu pai. Vamos ler a Bíblia para darmos início ao nosso estudo. Eu convido você a nos acompanhar em 1 Reis, capítulo 3, verso 1 ao 3. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor, e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra do nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Todavia, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio de poder estudar mais uma vez a tua palavra. Nos abençoa no estudo desta lição. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a lei de Deus estabelecia que os israelitas podiam fazer sacrifícios só em lugares específicos. Você pode conferir isso em Deuteronômio capítulo 12, verso 13 ao 14. Isto era com o fim de acautelar, que o povo instituísse seus próprios métodos de adoração, permitindo dessa maneira as práticas pagãs. Mas muitos israelitas, incluindo o rei Salomão, fizeram sacrifícios nas colinas circundantes. Salomão amava a Deus, mas este ato foi considerado como pecado. Tirou as oferendas do cuidado dos sacerdotes e ministros leais a Deus e abriu, podemos dizer assim, o caminho para que o falso ensino se vinculasse com estes sacrifícios.
Podemos observar também que o reinado de Salomão marca o período de maior riqueza e opulência da monarquia de Israel. Porém, o fim do seu reinado também mostra o declínio da monarquia unida e o início da decadência do reino. Mostraremos nesta lição como um início promissor, a inteligência e sabedoria para empreender não significam um final bem-sucedido se não estiver aliado à ação de Deus. A história do rei Salomão domina 11 capítulos do livro de 1 Reis e 9 capítulos do livro de 2 Crônicas. A exemplo dos reinados anteriores, tanto do rei Saul quanto do rei Davi, o reinado de Salomão se divide em duas partes. A do princípio ou do início promissor e a dos percalços e os erros de julgamento. O rei Salomão começou o seu reinado sem o grande carisma pessoal dos reis anteriores. Isso é importante destacar. E talvez por isso entendeu que só o Senhor poderia o ajudar na grande tarefa de governar um povo tão forte. Em 1 Reis, capítulo 3, verso 5 ao 15, ele recebeu a famosa visão do Senhor em sonhos, o qual lhe disse para pedir o que quisesse. O rei Salomão, em um espírito de humildade, responde que era ainda um menino pequeno. Você pode ver isso em 1 Reis, capítulo 3, verso 7. E que o povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, pela multidão. Você vê isso em 1 Reis, capítulo 3, verso 9. Assim, ele roga ao Senhor um coração entendido para julgar a teu povo, o povo de Deus, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Você vê isso em 1 Reis, capítulo 3, verso 9. A partir desta oração sincera, o que se segue é uma extraordinária série de acontecimentos e empreendimentos que mostram a ação de Deus abençoando o novo rei. Ele é reconhecido pelas nações vizinhas, julga de forma excepcional a causa de duas mulheres, de tal maneira que todo o Israel ouviu a sentença que dera ao rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Você vê isso no verso 28. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 1. Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza sobre o seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e tornou-o muito poderoso. Segundo o livro A História de Israel no Antigo Testamento, de Samuel Schutz, após a morte de Davi, Salomão reforçou seu direito ao trono, eliminando qualquer possível conspirador. A petição de Adonias de desposar Abisague, a donzela sunamita, foi interpretada por Salomão como uma traição. Adonias foi executado. Abiatar foi suprimido de seu lugar de honra, que tinha mantido sob o reinado de Davi, e foi desterrado, podemos assim dizer, a Anatote. Embora Joabe tinha sido culpável de conduta traiçoeira em seu apoio a Adonias, foi executado principalmente pelos crimes durante o reino de Davi, o seu pai. Simei, que estava em liberdade sob palavra, fracassou pelas restrições, veja, que lhe foram impostas, e de igual forma sofreu a pena da morte. Já o comentário da Bíblia Diário de Viver relata que Salomão, após ordenar as execuções, designou homens novos para que tomassem os seus lugares, os lugares dessas pessoas que ele havia executado.
ele levou a cabo estas coisas rapidamente e assegurou o seu domínio sobre o reino. Ao exercer a justiça e ao atar os cabos que estavam soltos e que poderiam afetar a estabilidade futura do seu reino, Salomão estava promovendo a paz e não o derramamento de sangue. Foi um homem de paz em dois sentidos. Não foi à guerra e pôs fim à rebelião interna. Por conseguinte, depois de ter sua autoridade definitivamente reconhecida pelos súditos, o rei Salomão começou o empreendimento que marcaria o seu reinado. A construção do templo de adoração ao Senhor. Você vê isso em 1 Reis capítulo 6, verso 1. A planta do templo e o material já estavam providenciados desde o reinado de Davi, seu pai. A suntuosidade do templo era uma evidência do sentimento sincero contido no coração do rei. Ele amava ao Senhor de todo o coração e desejava fazer o melhor que podia para o Deus de Israel. Após isso, ele edificou o seu palácio e jardins. O que podemos aprender aqui? A resposta a esta pergunta está no coração sincero do rei em seus primeiros anos de reinado. Isto mesmo. Ele sabia que não tinha forças nem inteligência para governar tão grande nação. Ele reconheceu que só podia ser bem-sucedido se a mão do Senhor estivesse sobre ele. O primeiro passo para uma vida bem-sucedida é o temor do Senhor. Esse temor levou o jovem rei a reconhecer sua pequenez diante da tarefa e confiar no Senhor. O resultado foi extraordinário. Ora, como prova de que o Senhor havia prometido ao rei Salomão um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual se não levantará, o conhecimento sobre a sua sabedoria e inteligência alcançou até mesmo lugares distantes do reino de Israel. A visita da rainha de Sabá e a extraordinária riqueza que fora o resultado de sua sabedoria para administrar o reino, mostra que o rei Salomão era verdadeiramente um homem diferente. Ademais, a paz que o rei Salomão estabeleceu com os seus vizinhos, em parte por conta da fragilidade destes pelas conquistas do rei Davi, em parte por conta dos inúmeros acordos comerciais com as grandes nações em derredor, propiciou ao rei Salomão direcionar os seus esforços para as construções necessárias e para se debruçar sobre a sabedoria e o conhecimento. O rei era um amante do conhecimento e toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto em seu coração. Definitivamente, o rei Salomão acertara em seu pedido ao Senhor. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, verso 10 ao 14. O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: já que você pediu isto e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida.
Segundo o livro 1º e 2ª Crônicas, introdução e comentário de Martin Selman, a oração de Salomão tem 4 elementos. Primeiro, reconheceu a ação passada de Deus. Fidelidade, retidão e lealdade são a resposta requerida à aliança de Deus, mediante a qual ele se compromete a ter um relacionamento similar. Segundo, pedia pela continuidade do favor de Deus. A resposta é dada pela sabedoria divinamente concedida e pelo discernimento. Terceiro, expressava humildade. Não passo de uma criança, você vê isso no verso 7. E confessa a falta de experiência. Nem sei como sair, nem como entrar. Ou seja, significa possuir qualidades de liderança ou de gerir negócios. Consequentemente, não sei como conduzir-me. Veja, essa é uma oração que todos nós, todo servo de Deus, todo líder precisa fazer. E quarto, pedia habilidade para cumprir as tarefas. O povo era grande e a responsabilidade era enorme. Com efeito, esta é uma importante lição para todos nós. Devemos nos perguntar sobre qual tem sido a natureza do que pedimos ao Senhor. Para pensar. Como tem sido a sua oração? Como você se aproxima de Deus com os seus pedidos? Veja, muitas vezes as nossas orações estão carregadas de pedidos pessoais, egoístas, de modo que deixamos de pedir o que é mais essencial. Todas as coisas boas desta vida, tanto as coisas materiais, ou seja, bem, sucesso financeiro e profissional, quanto as imateriais, paz, alegria, contentamento, só podem ser adquiridas por meio da sabedoria e do conhecimento. E veja, Deus conhece todas as suas necessidades antes mesmo de você pedir. Por isso, antes de orar, antes de fazer qualquer pedido, busque compreender e entender a vontade de Deus. A expressão por meio significa que a sabedoria e o conhecimento são instrumentos ao nosso dispor para sermos bem-sucedidos. Mas, se são instrumentos, quem nos conferiu estas bênçãos? Você já pensou? A Bíblia responde que é Deus, em quem estão escondidos, veja, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você pode conferir isso lendo Colossenses capítulo 2, verso 3. Assim, devemos pedir a Deus, assim como o rei Salomão, um coração sábio e entendido para viver neste mundo. Por isso, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Isso mesmo. E não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Basta conferir isso lendo Tiago, capítulo 1, verso 5. Mas nem mesmo toda a sabedoria do rei Salomão o fez ter um coração totalmente devotado ao Senhor, como tivera o seu pai Davi. O capítulo 11 do livro de 1 Reis narra o declínio do extraordinário reinado de Salomão. O texto diz que Salomão amou muitas mulheres de nações estrangeiras. Grande parte desses relacionamentos eram resultado dos acordos com as nações em redor, que perverteram o coração do rei a abandonar ao Senhor e mergulhar na idolatria. O outrora sábio rei Salomão
na segunda metade do seu reino, tornou-se um idólatra e um influenciável. Ora, podemos elencar alguns elementos desse período sombrio na história do rei Salomão. Primeiramente, diferente do espírito de humildade no primeiro momento do rei, em que este confiara unicamente na sabedoria do Senhor para governar o povo, o velho rei aparentemente estava acomodado em sua vida de riqueza e opulência e se esqueceu do Senhor. A lei do Senhor era clara quanto ao problema dos casamentos estrangeiros e a multiplicação das riquezas e do poder. Em Deuteronômio capítulo 17, verso 17, a palavra de Deus diz: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. O rei Salomão esqueceu de confiar no Senhor de todo o coração e não se estribar no seu próprio entendimento. Você pode ver isso em Provérbios capítulo 3, verso 5. Mas vamos ler mais uma vez a Bíblia em 1 Reis capítulo 11, verso 4 ao 6, depois do verso 9 ao 11. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos Sidônios e Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. O que se pode constatar aqui é que o erro fatal de Salomão foi o de buscar poder, sucesso, riquezas e prazer sexual, contemporizando com a idolatria e o pecado e tolerando. Veja, algo que tem sido tornado comum nos nossos dias, onde vemos líderes, pessoas que são importantes no meio da igreja, que estão relativizando com o pecado, que estão abrindo mão, de verdades absolutas para poderem estar em bem com a sociedade. Salomão envolveu-se com alianças iníquas com nações pagãs e com outros povos. Teve muitas esposas e concubinas estrangeiras para selar essas alianças. E cada vez mais a sua riqueza foi aumentando e a glória do seu reino também. Como vimos em Deuteronômio capítulo 17, temos os preceitos de Deus aos reis, quanto a firmar aliança com estrangeiros, com nações pagãs, adquirir cavalos do Egito, multiplicar esposas e acumular cada vez mais ouro. Outro ponto a destacar é que, mesmo sendo advertido pelo Senhor que o seu descendente perderia grande parte do reino, veja, a Bíblia não declara em nenhum lugar que Salomão depois arrependeu-se dos seus pecados. Não obstante, poderíamos dizer que foram as bênçãos do Senhor que causaram a ruína espiritual do rei Salomão? O que você acha? A resposta é não. O problema do rei Salomão foi desviar o foco. Veja, ele perdeu o seu foco do Senhor, das bênçãos,
e colocar o foco nas bênçãos do Senhor. A sabedoria do Senhor foi a causa do rei ser tremendamente bem-sucedido. Lembre-se disso. Mas ele desviou o olhar da fonte e confiou apenas nos resultados. Devemos estar cientes de que a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Você pode conferir isso em Provérbios, capítulo 10, verso 22. Por fim, há um problema que pode ser observado no próprio texto base desta lição. Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Veja, um sério problema espiritual é relativizar o pecado e desprezar a excelência em relação ao que é absoluto. A adoração a Deus deveria ser celebrada no templo, no local que Deus havia estabelecido, como o Senhor já havia falado naquele tempo. Assim, carecia, veja, ao coração do rei um certo tipo de zelo, não relativizando as coisas espirituais. Ou seja, a falta de zelo em relação à sua vida espiritual, demonstrada no início do seu reinado pelo jovem rei, pode ser constatada, ou ela parece mais visível, ou com mais clareza, quando já está velho. Isso fora determinante para esse período sombrio do fim de sua história. Seu início promissor, sua inteligência e sabedoria para empreender inigualável não significaram nada no final, pois foi obscurecido pelo grave pecado ao afrontar o Deus de Israel, devido às adorações aos deuses pagãos por causa das mulheres estrangeiras a quem as tomou. E isso não ficou impune. Além disso, Salomão teve que enfrentar seus novos inimigos. Lembra que ele desfrutava de um período de paz? Agora surgem inimigos que o ameaçam, levantados pelo próprio Deus, como Haddad, o Edomita, Rezon, o fundador do reino de Arã, Damasco, e Jeroboão I, um dos oficiais de Salomão, que foi contra a sua política. Com a morte do rei Salomão, termina assim a chamada Era de Ouro da monarquia de Israel. Os ressentimentos internos antigos entre as tribos do norte e a casa de Davi agora emergem com toda a força e causam uma enorme ruptura ao povo de Deus para sempre. Nós vamos ver isso na próxima lição, que eu convido a você a estar conosco para dar continuidade a esse belíssimo estudo. Finalizo perguntando: você reconhece que precisa de sabedoria de Deus em sua vida? Conte uma experiência a respeito. Você se lembra de uma experiência que você teve genuína com Deus? Em que sentido a acomodação espiritual pode trazer sérios danos à nossa vida? E quais as áreas de nossa vida que precisamos ser zelosos? Eu gostaria, se você puder, aí na sua casa, cite algumas, pense em algumas delas. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 4 e o tema foi um coração sábio e entendido. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que frequentam o canal, mas ainda não participam de nenhuma igreja.
procure uma igreja evangélica que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui, dá um like, faça um comentário, deixa a sua opinião, pois toda vez que você assim faz, o YouTube entende que aquele conteúdo é relevante para outras pessoas. Não deixe de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E não deixe de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta lição. Você também pode ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.